Olá, gente, tudo bem? Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre estímulo discriminativo, ok? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que vocês lembrar, na verdade, né, que a gente está utilizando aquele livro, Princípios Básicos de Análise do Comportamento, e a gente vai falar hoje sobre o capítulo 6. A gente vai justamente dar continuidade às nossas discussões. E aí, principalmente para quem é novato, né? Para algumas pessoas que entraram na disciplina agora, eu gostaria de pedir que vocês fizessem a leitura dos capítulos anteriores. É muito importante, o livro é muito tranquilo, vai dar para você acompanhar numa boa, eu acredito. E para você também assistir os vídeos, certo? Que eu coloquei no AVA, se você tiver acesso ao AVA, são vídeos muito bons. Então, dessa forma, eu acredito que você não ficará perdido. E com relação à nossa turma, né, nós vamos prosseguir próxima aula normalmente, ok? Gravado, vai ser só dessa vez. Antes da gente entrar no assunto da aula propriamente dito, eu gostaria de fazer com vocês uma pequeníssima, né, uma pequena recapitulação dos assuntos anteriores. Até porque eu queria descer em cima de alguns pontos que vocês erraram na prova. Tá? Eu não necessariamente tirei ponto por causa desses erros, mas assim, sinalizou para mim que algumas coisas ficaram um pouco confusas. E vem bem a calhar, né? Já que a gente está há tanto tempo sem se encontrar pessoalmente, eu acho que vale a pena recapitular mesmo. Ok? Então vamos lá. A gente começou a nossa discussão sobre análise do comportamento. O primeiro conceito de comportamento que a gente aprendeu foi o comportamento reflexo. Muito tranquilo, acredito que é o conceito mais fácil realmente, que todo mundo consegue dominar, que é aquele comportamento que é provocado pelo que acontece antes, certo? A diferença do reflexo para o operante é basicamente esse, é que o reflexo ele vai ser gerado pelo que acontece antes dele. Existe um estímulo anterior ao comportamento que ocorre e que ele provoca esse comportamento. Ele é representado da seguinte forma, SR. O S vai significar o estímulo, que é no presente no ambiente, né? A gente tem que sempre apontar um estímulo presente no ambiente, o estímulo nunca está presente no organismo. E R é a resposta, é o comportamento. Exemplo muito tranquilo também que eu dei no dia que a gente teve a aula sobre esse assunto. O estímulo cebola, por exemplo, cortar cebola. A cebola está sendo cortada perto de você, sobe aquele ar e o comportamento, ou seja, a resposta é lacrimejar. Seu olho quase que automaticamente começa a soltar uma lagrimazinha de irritação mediante esse gás que a cebola solta. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês em cima desse conceito aqui, certo? Primeiro, o estímulo é algo no ambiente, certo? Alguns erraram na prova porque colocaram como se fosse uma coisa dentro do corpo da pessoa que estivesse gerando o próprio comportamento. Não. O estímulo é algo no ambiente. A gente vai pensar o que está acontecendo fora desse corpo, desse organismo, que provoca essa resposta. Então, vai ser sempre lacrimejar, ou então martelo e levantar joelho, certo? Também deram esse exemplo, muito tranquilo. Ou então pode ser também uma cena de violência, resposta. Sentir tristeza. Perfeitamente, caberia como um comportamento reflexo. Emoções, no geral, são reflexas. E aí vai. A maioria de vocês não teve muito problema em descrever esse comportamento aqui, não. Até porque eu acho que é realmente o conceito mais simples, né? Que a maioria consegue dominar. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês sobre o reflexo é que quando a gente fala de resposta, isso vai valer para o reflexo e para o operante, tá, gente? Resposta é sempre um verbo no infinitivo. Então, praticamente um consenso entre os analistas do comportamento que quando a gente vai descrever um comportamento para evitar confusão, para evitar você às vezes colocar um substantivo e achar que está se referindo a uma ação e não é uma ação, certo? Então, a gente coloca sempre verbos no infinitivo. Vocês vão perceber em todos os meus exemplos que quando eu estiver falando de resposta, de R,
eu vou sempre colocar um verbo no infinitivo. Isso nos dá clareza que aquilo dali a qual eu estou me referindo é uma ação, é uma resposta. Ou seja, eu estou me referindo ao organismo e não ao ambiente naquele momento, ok? Então, por exemplo, teve gente que colocou na parte resposta. Eu vou tentar lembrar algum exemplo bem por cima, tá, gente? Como faz bastante tempo, eu posso não conseguir ser muito acurada no meu exemplo, mas teve gente que colocou, por exemplo, folha de pagamento, por exemplo. Isso não é uma resposta, certo? Por mais que você pode ter seus motivos para ter tido essa confusão, com certeza, não estou de forma alguma debochando, tá, gente? Todos aqui estão para aprender, mas eu quero dizer que para a gente ter certeza de que a gente está se referindo a um comportamento de fato, a gente sempre coloca verbo no infinitivo, certo? Lacrimejar, levantar o joelho, sentir tristeza, por exemplo, eu não vou colocar. Aí, por exemplo, teve gente que colocou isso daí, é um erro legítimo, certo? Nem tirei ponto por isso. Uma cena muito triste e a resposta, tristeza. Olha, se fosse ser bem rigorosa, isso aí estaria errado, porque tristeza é só um sentimento, não é um comportamento. Mas sentir tristeza é um comportamento. Vocês estão entendendo a diferença? Então, sempre verbo no infinitivo. Sentir tristeza, sentir ansiedade, lacrimejar, sentir taquicardia, coração bater aceleradamente, enfim, suar frio, sentir vontade de ir ao banheiro, sentir movimentos gastrointestinais, enfim. Sempre vamos colocar verbos no infinitivo, tá? Isso daí, daqui pra frente a gente não erra mais, tá? Vocês tentem guardar essa dica. A gente em seguida, né, na aula seguinte, também recapitulando, a gente passou para o conceito de comportamento operante. Primeiro porque a gente viu que o comportamento reflexo, ele não explica a totalidade dos comportamentos. Na verdade, se a gente pensar na maior parte dos comportamentos humanos, eles têm uma complexidade maior, eles não vão ser explicados pelo que acontece antes, né? Então, a gente viu que era preciso, no caso, procurar em outro lugar do ambiente, né? Onde é que estaria esse estímulo que provoca o comportamento. E no caso do comportamento operante, o que é a diferença para o reflexo? É que no operante está aqui a resposta do meio. Começa com o estímulo, tem a resposta, mas é a consequência desse comportamento que vai fazer com que ele se repita novamente, com que ele aconteça. Então, eu vou, no caso, descrever esse comportamento em 3 termos, não mais em 2. Quando eu estou falando de reflexo, basta estímulo-resposta, e o comportamento já está completamente explicado, completamente descrito. Mas, quando eu falo de comportamento operante, eu vou precisar explicar 3 termos, no mínimo. Estímulo, resposta e consequência. O que é a resposta? Vai continuar sendo a ação, certo? Isso daí eu espero que tenha ficado claro, que a gente vai colocar um verbo no infinitivo, que é a ação do organismo. A consequência, a gente viu ao longo das aulas que ela pode ser uma punição, quando a consequência ela é aversiva, ela é desagradável, ou ela pode ser um reforço, quando a consequência é agradável para aquele organismo. Então, quando a consequência for reforçadora, a frequência da resposta vai aumentar. Então, a gente viu alguns exemplos, né? Por exemplo, o comportamento de mandar mensagens. Se a consequência de eu mandar mensagens é as pessoas justamente me responderem, serem gentis, melhorar as minhas relações, eu estou sendo reforçada, eu vou provavelmente mandar mais mensagens. Porém, se eu mando mensagens e as pessoas me respondem com grosseria, dizem que não estão interessadas e tal, aí eu, nesse caso, sendo punida, a resposta ela vai ter menos chance de ocorrer no futuro, ok? E dessa forma a gente viu também que quando falamos de comportamento operante, não é mais certeza, né? Quando, por exemplo, eu falo de reflexo, se eu cortar a cebola perto do olho, o olho vai lacrimejar, com certeza, se não tiver um problema, vai lacrimejar. Mas quando eu falo de comportamento operante, eu não falo mais de certeza, mas sim de probabilidade. Eu vou ter uma maior ou menor probabilidade de emitir aquela resposta no futuro em função da consequência, certo? Então, basicamente, a gente focou muito as nossas aulas, né, as nossas discussões em torno dessa consequência, da importância da gente entender que é na consequência e outra. Essa consequência está no ambiente, né, gente?
É uma coisa que também se embananaram um pouquinho na prova. É que tem gente que coloca a resposta outro verbo no infinitivo, então é uma coisa um pouco confusa. A consequência, para manter o comportamento, para ser reforçadora, ela está presente no ambiente também, certo? Então, a gente descreve o comportamento operante dessa forma, com esses 3 termos. Aí eu coloquei aqui um exemplo, certo? Só para a gente finalizar a nossa recapitulação. Como estímulo, eu coloquei terça-feira, 8 horas da manhã. A resposta é, no caso, assistir aula, certo? Normalmente nós temos esse encontro marcado. E aí você emite a resposta de assistir aula. E a consequência reforçadora, aprender. Aprendizado também. Poderia colocar da seguinte forma: aprendizado, uma boa nota, mais chance no futuro de ter conhecimento e colocar em prática, enfim. É uma consequência reforçadora que mantém o comportamento de assistir aula. Prestem atenção que quando eu estou descrevendo esse comportamento, eu coloco ele dessa forma. Primeiro vem o estímulo, depois vem a resposta, depois vem a consequência, certo? E em cima, isso é o S, isso daqui é o R e isso daqui é o C. Então, quando vocês forem, próxima vez, que forem descrever um comportamento, no caso, se for comportamento operante, é importante que vocês sigam a mesma fórmula. Colocar assim, horizontalmente, primeiro o estímulo, depois a resposta, verbo no infinitivo e depois a consequência, certo? E aqui fica em cima o S, aqui fica o R e aqui fica o C, ok? Eu não tirei ponto na prova, de quem não fez dessa forma, porque vocês estão justamente aprendendo, Então a função não era punir vocês, não. Era realmente, a função da prova era que vocês tivessem a oportunidade de fazer um exercício, para vocês mesmos sentirem se estão achando difícil, se não estão. Inclusive, quando nós nos encontrarmos, próxima aula, eu gostaria de ter um feedback de vocês, Se vocês acharam difícil, se foi muito complicado, se tiveram dificuldade ou se foi tranquilo, ok? Então vamos prosseguir. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu falei de comportamento operante aqui, você entendeu provavelmente o que é a resposta, que é a ação, que é o verbo no infinitivo. Eu espero que você tenha aprendido o que é a consequência, que pode ser uma punição ou pode ser um reforço. Mas esse S provavelmente ficou muito confuso. E o motivo pelo qual você provavelmente está confuso, isso é normal, porque eu realmente não expliquei ainda, É justamente esse o termo da aula de hoje. Hoje a gente vai esclarecer o que significa esse R no comportamento operante, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender desse S. Esse S do operante é diferente do S do reflexo, certo? Por quê? No S do reflexo, a gente viu aqui que ele provoca o comportamento. Por que a pessoa lacrimeja? É por causa da cebola. A cebola provocou o comportamento de lacrimejar. No operante, a gente viu que isso não acontece. O estímulo, ele não provoca a resposta, certo, gente? Quando eu coloquei, por exemplo, aqui, assistir aula. Terça, 8 horas da manhã, não está provocando o seu comportamento de assistir aula. O que está realmente mantendo o seu comportamento de assistir aula é o aprendizado, é a boa nota, é mais chance no futuro, etc. São os reforçadores. O que vem antes não está provocando a resposta, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é bem diferente, certo? Tem gente que às vezes confunde, Que fica às vezes mesmo no comportamento operante, fica olhando para esse Szinho aqui, como se ele tivesse a mesma função da cebola no lacrimejar, e não vai ser assim. Vai ter outra função, vai ter uma função muito importante, inclusive, mas não vai ser a função de provocar. E que função vai ser essa? Função sinalizadora de ocasião, certo? Vou explicar para vocês exatamente o que isso significa. Inclusive, para quem quiser dica de mais material, se, por exemplo, não ficar muito claro hoje, ou quiser aprofundar um pouco mais, são aqueles vídeos que eu passei no grupo do WhatsApp, certo? São muito bem explicados, inclusive até recomendo para quem quiser dar uma aprofundada. Não sei se vocês já assistiram, mas se quiserem, são uma boa pedida, certo? Para justamente esclarecer mais esse assunto. Então, vamos lá. O que é essa função sinalizadora de ocasião? Vou explicar para vocês agora. Aqui eu coloquei
um comportamento operante incompleto, certo? Eu deixei essa parte do S em branco, justamente para a gente preencher agora juntos, certo? No caso, esse primeiro aqui, né? Eu coloquei o exemplo de uma criança que quer pedir bombom, certo? Então, eu coloquei aqui comportamento, o R, a resposta, pedir bombom. A consequência reforçadora, o doce, ganhar o doce, sentir um gosto doce na boca, enfim. E o S? O que eu vou colocar aqui? O que é essa função sinalizadora de ocasião? Porque, veja bem, a criança, quando ela quer um doce, ou você, quando você quer pedir alguma coisa para alguém, você não sai pedindo aleatoriamente, simplesmente pedindo, se desgastando, gastando sua voz, pedindo para qualquer pessoa. Não. Porque você sabe que nem todas as pessoas vão lhe dar o que você quer. E a criança também entende logo cedo. Nem todas as pessoas para quem ela pediu bombom vão reforçá-la com doce. Provavelmente a maioria vai ignorar, vai dizer que não vai dar, ou então vai até brigar, né? Dizer, não peça isso faz mal para a sua saúde, lá. Então, para quem ela vai pedir esse bombom? Vamos pegar um exemplo de uma família em que a mãe, ela é bem rigorosa, bem restrita, siga como alimentos saudáveis e tal. E vamos supor que o pai dessa família, ele é um pouco mais, assim, relaxado nessa parte. Ele não acha tão importante, ele acha que não tem problema. Se a criança quer bombom, para quem ela vai pedir? Para o pai ou para a mãe? Obviamente para o pai, né? Então, o que é? Aí eu já vou preencher aqui. O que é esse estímulo que vem antes? É justamente, ele sinaliza a ocasião em que, se você emitir aquela resposta, você vai ser reforçado com uma boa consequência. Basicamente isso. Ele vai sinalizar para o organismo, opa, o pai está aqui, pode pedir. Se você pedir, você vai ser reforçado. Então, ele é um sinalizador de ocasião. Ele sinaliza para o organismo a ocasião em que o comportamento vai ser reforçado, certo? Vamos ver outro exemplo, para isso ficar um pouquinho mais claro para vocês, certo? Vocês estão vendo que, antes de eu passar para outro exemplo, o pai não está provocando o comportamento de pedir bombom. O que está mantendo o comportamento de pedir bombom é o fato dele estar sendo reforçado, é o doce. O pai, ele é só um sinal. Opa, é como se uma luzinha acendesse. Agora você pode pedir. Se você pedir, vai dar certo. Vamos também colocar aqui o exemplo da aula, né? Uma coisa tangível para vocês. Coloquei aqui o comportamento de assistir aula. Como consequência reforçadora, eu coloquei aprender, mas para talvez ficar mais próximo da realidade de vocês, você pode substituir por notas boas, ou então mais chances de futuro, o que for reforçador para você, no caso, certo? Então, basicamente aqui eu vou ter que preencher para poder entender qual é esse estímulo. Em que ocasião você assiste a aula para aprender? Vamos tentar responder comigo, certo? Eu vou dar um tempinho para você pensar. O que você colocaria aqui? Em que ocasião, certo? Já que esse S, ele tem a função de sinalizar uma ocasião, certo? Qual é a ocasião no ambiente em que, se você assistir a aula, você vai ser reforçado com aprendizado? No caso aqui, se você copiar, eu coloquei terça, 8 horas da manhã, por exemplo. Porque você sabe que terça-feira, 8 horas da manhã, vai ter aula. Normalmente vai ter aula. Ou então você pode colocar terça, dias da semana, sei lá. Dias da semana pela manhã. Porque você sabe que todo dia, às 8 da manhã, mais ou menos, você vai ter uma aula com algum professor e que você vai aprender, que vai ser importante participar. Ou então, pode ser aulas de alguns professores, por exemplo, por que não, né? Admitir. Você pode colocar aqui, olha, eu aprendo na aula de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Na aula de cicrano, eu não aprendo nada. Então, provavelmente, você vai tender a assistir aula nos dias que você aprende alguma coisa, né? Se você não aprende, provavelmente você não vai assistir. Então, vou colocar aqui, vou supor que você aprende com todos, tá, gente? Eu sei que talvez não seja o caso, mas eu vou supor que tá dando certo, que com todos os professores você consegue ter um bom
aproveitamento. Então, dias úteis, manhã. Vou deixar assim. Ele é um sinalizador de ocasião, basicamente isso. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã até mais ou menos 10 e pouco, eu vou assistir a aula e eu vou aprender. Estímulo, resposta, consequência. Ok? Para poder ficar um pouco mais claro, eu imagino que alguns talvez estejam tendo dificuldade de entender. Normal, não se preocupe. Eu vou pedir realmente que vocês olhem no livro os exemplos, certo? Porque quanto mais exemplos vocês verem acerca desse assunto, mais vocês vão conseguir entender o que é, certo? Uma outra dica que eu dou para entender melhor o que é SS é justamente você substituir mais ou menos o que eu coloquei aqui nessa segunda parte, né? Nesse segundo quadro que eu coloquei. Aqui a fórmula, né, básica do comportamento operante. Eu não vou mais, quando eu estou falando de comportamento operante, daqui para frente, gente, eu não vou mais colocar só o S. Eu vou colocar SD, justamente estímulo discriminativo, certo? Para diferenciar do estímulo do comportamento reflexo. O estímulo discriminativo, ele discrimina a situação. Basicamente, eu vou me perguntar quando que aquele comportamento acontece. Quando? No caso do pedir bombom, é quando o pai está perto, presença do pai. No caso de assistir a aula nos dias úteis pela manhã. No caso de deixa eu ver outro comportamento. Assistir um programa de TV. Quando? Na hora que está passando o programa na TV, quando eu tenho TV, enfim, estou em casa. Basicamente isso. O R vai ser o verbo no infinitivo e o C o reforço. Essa parte eu acho que vocês já entenderam, certo? Daqui para frente a gente faz dessa forma. O S sempre coloca SD. E eu posso substituir por quando, que justamente vai dizer qual é a ocasião em que aquilo ali ocorre, em que aquela resposta ela é emitida. Em seguida, a gente tem que entender um conceito que se chama de discriminação, que é justamente o processo que vai fazer com que aquele comportamento ele se torne discriminado. Então, vamos pegar o exemplo aqui da criança, certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas eu acho que o da criança talvez seja mais fácil. Vou até substituir. Então, vamos supor que a criança quer pedir bombom, ela quer bombom. E aí, ela sai pedindo. No começo, normalmente, ela pede para as pessoas, né? Quando ela aprende, ela sai pedindo, quero bombom, tu me dá bombom. Quando isso acontece, quando ela, por exemplo, está pedindo para todo mundo, sem discriminar pessoa a pessoa, a gente diz que o comportamento está meio que generalizado, certo? Porque ele não está discriminado, justamente. Discriminado é o oposto de generalizado. A criança simplesmente sai pedindo. Só que com o tempo vai acontecer isso que eu falei para vocês. Algumas pessoas não vão dar, algumas pessoas vão brigar com a criança, mas algumas pessoas vão dar. E a partir do momento que algumas pessoas dão e outras pessoas não, em outras palavras, algumas pessoas reforçam, outras pessoas vão punir. Eu digo que o comportamento ele se tornou discriminado, aconteceu uma discriminação. Então, vou colocar aqui tia, pai, avó, sei lá. Então, ocorreu nesse caso uma discriminação. O comportamento ele foi se tornando mais específico. Com o tempo, o que isso quer dizer? A criança ela para de pedir para as outras pessoas e ela começa a pedir só para algumas pessoas específicas. Nesse caso, eu digo que o comportamento sofreu discriminação, tá? Esse termo discriminação, gente, ele não tem nenhum sentido pejorativo, não, certo? Ele é simplesmente para dizer que ele ficou específico, que o comportamento agora ele só é emitido em situações bem específicas. Isso, na verdade, ele é um processo muito interessante. Para nós, seres humanos, é essencial, porque, veja bem, se a gente não tivesse essa habilidade de discriminar as situações, o tanto de energia, o tanto de, enfim, de tempo que a gente não ia gastar fazendo coisas infrutíferas, né? Basicamente, a discriminação, ela proporciona que o comportamento ele seja mais eficiente. Peça só para as pessoas específicas. Você não vai sair pedindo para todo mundo, tá? No caso, isso acontece com
todos os comportamentos, basicamente, né? Os operantes que a gente tem. Por exemplo, se a gente mudasse o exemplo da criança de pedir bombom, vamos colocar aqui, pedir dinheiro no sinal. Vou pegar esse comportamento aqui que infelizmente está bem comum. Aqui, consequência, aqui, pedir dinheiro no sinal, né? No caso, peguei esse exemplo. Seria o comportamento, seria a resposta. A consequência reforçadora seria ganhar dinheiro. E aí, como é que aconteceria discriminação nesse caso, né? No começo, provavelmente a ocasião seria simplesmente estar no sinal, né? Seria basicamente assim, estar no sinal com algum carro seria a ocasião bem generalizada, né? O estímulo sair pedindo para qualquer pessoa. Com o tempo, gente, a maioria dos mendigos e pedintes, eles se tocam que algumas pessoas dão e outras pessoas não dão. Então, você pode até prestar atenção, né? Que se você estiver no sinal, eles às vezes pulam mesmo alguns carros e focam mesmo em outros. Então, por exemplo, ele às vezes, né? Eu conversei uma vez com um mendigo e ele até confirmou isso, né? Que ele vai aprendendo, né? Que algumas pessoas elas têm mais chance de dar. Por exemplo, mulheres sozinhas ou então pessoas que já estão com o vidro abaixado. E aí, no caso, se a pessoa tiver com aquele vidro todo preto, for um homem, assim, muitas vezes eles nem pedem. Eles fazem pular o carro porque sabem que não vão receber. Então, eu posso colocar aqui, eu posso dizer, então, nesse caso, que acontece uma discriminação. Que esse mendigo, ele vai percebendo que em que situações ele vai ser reforçado, basicamente. Então, eu vou colocar aqui vidro baixo, mulheres, enfim. Às vezes eles vão também nos carros que, se eles verem algum símbolo religioso, eles vão naqueles carros porque eles imaginam que essas pessoas elas vão ser um pouco mais generosas, né? Enfim. Nisso daí eu digo que aconteceu discriminação, ou seja, aquele comportamento ele só vai ser emitido em ocasiões específicas, certo? Em vez dele sair pedindo para todo mundo, meio que o comportamento vai se tornando mais eficiente, né? Ele basicamente pede só para quem realmente vai reforçar. Em outras situações vai acontecer generalização. Generalização, gente, é o contrário de discriminação, certo? Se vocês bem entenderam, discriminação é quando o comportamento vai se tornando cada vez mais específico, né? Ele só vai acontecendo naquelas situações cada vez mais específicas. Só vou pedir para aquelas pessoas, eu só vou fazer isso naquela ocasião específica, enfim. Às vezes, acontece justamente o processo contrário, acontece generalização. Coloquei aqui um exemplo, certo? Comportamento de ser gentil, de ser educado, de ser, enfim, de ser uma pessoa agradável. Para algumas pessoas, isso está super discriminado, né? Então, a pessoa, no caso, ela só é gentil com a mãe, vamos supor. Ela é gentil com a mãe dela e com o marido, certo? Vamos supor. Peguei o exemplo de uma pessoa que ela consegue ser gentil somente com 2 pessoas na vida dela. Com o resto, ela não é gentil. Ela é bastante grosseira, é bastante, enfim... ela é bastante difícil, é uma pessoa que, enfim... Todo mundo talvez conheça alguma pessoa assim. Eu digo, nesse caso, que o comportamento está bem discriminado, né? O estímulo discriminativo seria justamente a presença da mãe, a presença do marido, aí ser gentil, e aí ela fica com boas relações com essas pessoas, certo? Pode ser que, com o tempo, aconteça uma generalização. Inclusive, isso pode ser feito em terapia. Vamos supor que eu estou, como psicóloga, atendendo essa pessoa que só é gentil com a marido e a mãe, mais ninguém. Dentro da terapia, eu posso trabalhar para que essa pessoa ela comece a ser gentil, a emitir essa resposta de ser gentil com todas as pessoas. E a consequência reforçadora seja melhorar a relação com essas pessoas. Então, nesse caso, aconteceu o efeito inverso, vocês estão entendendo? Em vez de discriminação, em vez daquele comportamento ficar mais específico, ele ficou mais generalizado. Ele parou de ser emitido só naquelas ocasiões específicas. Ele basicamente fica sendo emitido o tempo todo na presença das pessoas. Isso aí eu chamo de generalização. Isso é um processo, gente, tanto a discriminação como a generalização são muito importantes para a intervenção, inclusive na clínica, certo? Às vezes a gente precisa ajudar o paciente a fazer discriminação, ou seja,
a emitir aquela resposta só em situações específicas e que ele entenda que situações são aquelas, e às vezes também precisa ocorrer generalização, certo? Ou seja, aquele comportamento ele precisa ser emitido basicamente o tempo todo e não só nas situações específicas, né? Como, por exemplo, ser gentil ou então se comportar de maneira a se impor nas situações, né? Muitas pessoas são muito inseguras e só conseguem se impor, por exemplo, dentro da terapia. Mas saiu da terapia, a pessoa fica completamente insegura. Então, isso mostra para nós que tem que ocorrer, nesse caso, uma generalização. A pessoa ela precisa conseguir emitir aquela resposta de ser segura, de ser, enfim, assertiva em todas as situações, não só na terapia, certo? Um é basicamente o contrário do outro. Se a gente fosse fazer, né, infelizmente esse semestre, por causa da situação que nós estamos vivendo, não poderemos fazer os experimentos, certo? No laboratório. É uma pena, mas também não vamos nos lamentar, né, porque não adianta. Mas a gente faria experimentos justamente em cima disso, certo? Tem experimentos de discriminação e de generalização que a gente pode fazer em laboratório. Como é que é a discriminação? A gente justamente iria basicamente ensinar o ratinho. Seria uma gaiolinha, certo? Aí o ratinho tá lá dentro. E aí tem uma barra. E quando ele pressiona essa barra, sai uma gotinha de água, certo? Só que dentro, vamos tentar imaginar, né, comigo. Dentro dessa gaiola que tem uma barra que ele aperta, que sai uma gotinha de água, tem também uma lâmpada. Para eu fazer uma discriminação, eu poderia, por exemplo, só liberar a água quando a lâmpada estivesse acesa. E quando eu apagasse a lâmpada, eu não liberar mais a água. Com o tempo, depois de algumas tentativas, o ratinho ele vai passar a só pressionar a barra quando a lâmpada está acesa. Por quê? Porque quando a lâmpada está apagada, ele não ganha água. Pronto. Nisso eu faço um experimento que demonstra justamente a discriminação. Mas eu posso também fazer o oposto. Vamos supor que depois de muito tempo, que o ratinho já está bem treinado, que ele já aprendeu a só apertar a barra quando a luz está acesa. Eu posso também fazer o inverso. Eu posso começar a gradativamente liberar a água também quando a luz estiver apagada. E assim que o ratinho volte, né? Até aquele comportamento mais generalizado, de apertar, independente da luz estar acesa, estar apagada, ambas as coisas são possíveis, certo? E por que a gente faz isso em laboratório? É justamente para demonstrar que é um processo reversível mesmo. E que, sendo reversível com o ratinho, também é reversível com as pessoas. A gente pode, de fato, trabalhar isso com relação ao comportamento das pessoas. Tanto, às vezes, generalizar, às vezes, discriminar, certo? Já que a gente está falando aqui de intervenções, vamos aqui para a parte final da nossa aula, certo? Então, que consequências eu vou ter para a intervenção, certo? Com relação a esses conceitos aqui que a gente viu. Como eu falei, né? O SD, eu vou chamar de SD porque eu estou falando de comportamento operante, é quando o comportamento ocorre, que ocasião, né? Eu vou explicitar nesse momento se ele está generalizado, se ele não está. O R é a resposta, é justamente o comportamento que eu estou analisando, é um verbo no infinitivo, e o C é qual o reforço. Então, só colocar um parêntese aqui, certo, gente? No geral, quando eu for descrever um comportamento, aqui nesse C eu vou colocar o reforço, eu não vou colocar a punição. Por quê? Eu sei que a punição existe, que a gente aprendeu e tal, até as características dela, mas é porque, veja bem, se o comportamento está acontecendo, é porque ele está sendo reforçado. Então, basicamente, quando eu falar de punição, é para falar talvez de um comportamento que parou de acontecer, ou que está acontecendo muito pouco. Mas se um comportamento está acontecendo com frequência, é porque ele está sendo reforçado. Então, por exemplo, tem gente que coloca, vamos supor, estar diante do celular aqui, o SD quando? Celular, quando tem o celular. O que? Mandar mensagens para ex-namorado. Aí, consequência, tem gente que coloca ser rejeitada. Ok, existe a punição, com certeza, vamos supor que essa pessoa é rejeitada mesmo quando ela faz isso. Mas veja bem, se está acontecendo, se a pessoa está mandando as mensagens, é porque tem algum reforço. Pode ser um reforço que venha misturado com muita punição, concordo. Mas para a gente conseguir intervir adequadamente na situação, a gente tem que entender qual é o reforçador. Então, por exemplo, nesse caso, eu teria que ver, né, com essa pessoa qual é o reforçador, né?
muitas vezes, em algumas situações, eu vi que o reforçador é justamente manter o mínimo de contato que seja com a pessoa, para não ficar sozinho. Basicamente, o reforçador é esse. Era aquele mínimo de vínculo, mínimo de contato, que sinalizava para aquela pessoa, pelo menos eu ainda estou em contato, pelo menos ainda existe alguma esperança aqui, porque nós estamos nos falando, pelo menos, né? Então, no geral, eu vou tentar colocar aqui nessa consequência o reforço, certo? Vou colocar a punição quando for justamente, né? Como eu falei, o comportamento que está parando de acontecer, que está acontecendo muito pouco, aí a gente vai colocar a punição. Mas se for um comportamento que está acontecendo de fato, é porque ele está sendo reforçado, certo? Então, a gente representa dessa forma. A análise do comportamento, gente, eu não sei se vocês já perceberam até essa altura, né? Mas não é uma abordagem só para a clínica, inclusive ela tem muitas aplicações fora da clínica, empresas, escola, hospital, comunidade, grupos, assim, basicamente onde tiver comportamentos humanos, a gente, ou nem humanos, né, necessariamente, até porque os animais também vão seguir esse mesmo modelo de comportamento. Onde tiver comportamento, a gente pode atuar, pode, inclusive, por exemplo, eu uma vez fui chamada para participar de um projeto que usava aplicativos. Tipo assim, uma coisa que com engenheiros, aparentemente uma coisa assim, que você pensaria, nossa, nada a ver com a psicologia. Pois é, mas eles queriam alguém da análise do comportamento para justamente entender como é que poderiam intervir para as pessoas aumentarem o comportamento de usar o aplicativo. Era um aplicativo do governo, no caso. Então, queriam um analista do comportamento para intervir lá dessa forma. Ou seja, é uma atuação que ninguém pensa, né? Poxa, psicologia, né? Mas, enfim, e como é que a gente vai trabalhar como analista do comportamento? Em cima disso daqui que vocês aprenderam. É entendendo a relação organismo-ambiente. Primeira pergunta, né? É reflexo ou é operante o comportamento? Ah, é operante, certo. No caso dele ser operante, eu estou deduzindo que ele é mantido pela consequência. Então, eu vou colocar o comportamento que eu quero analisar aqui no meio, vou explicitar qual é o reforço e eu vou colocar a ocasião em que ele ocorre. Quando, certo? Então, tendo descrito isso daí, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, certo? Comportamento de comer Nutella, porque eu vi muito isso no Instagram. Parece que está tendo uma moda na quarentena do povo se entupir de Nutella. Então, vamos analisar isso daí. Comportamento de comer Nutella. Consequência reforçadora é o prazer, né? Para algumas pessoas vai ser views no Instagram, né? Mas para a maioria das pessoas que não vai postar isso, vai ser só o prazer mesmo, né? De comer uma comida bem doce e tal. Aí a gente vem pro quando, né? Quando que isso ocorre? Quando a pessoa está em casa, quando ela está ociosa, quando tem Nutella, né? Esqueci de colocar aqui. Em casa, ocioso, tem Nutella na geladeira. Certo? Então, se a gente pedisse para vocês, né, que estão estudando nessa disciplina, gente, proponham uma intervenção porque as pessoas estão engordando muito na quarentena. Elas ficam em casa, estão comendo muita Nutella, tá sendo muito complicado, todo mundo está engordando demais e o povo está ficando desesperado. Então, o que a gente poderia propor? Muitas pessoas, por exemplo, no exemplo que eu dei, vão dizer, nossa, tenha força de vontade, né? Tenha equilíbrio. É o que eu vejo muita gente dizer na internet. Então, dizem, tem equilíbrio, tem autocontrole. Mas veja bem, eu estou estudando as relações organismo-ambiente. Se o organismo emite uma resposta, é porque o ambiente influencia ele para que ele emita aquela resposta. Então, se eu quero, por exemplo, fazer com que a pessoa pare de comer Nutella, não é dizendo para ela parar de comer Nutella ou mandando ela ter força de vontade. Eu tenho que alterar alguma coisa no ambiente, se eu quero que aquele comportamento ele pare de acontecer. Vamos olhar esse exemplo da Nutella, certo? Até porque é um exemplo que talvez vocês se identifiquem muito, né? Pode até substituir brigadeiro, Nutella, sei lá, o doce que vocês gostam. Então vamos supor, você quer parar de comer Nutella. Muitos de vocês devem ter tido a experiência de morrer de tentar pensar positivo e ficar, ai meu Deus, não vou mais comer isso. E vai lá e come, porque isso não funciona. Porque você mexer no próprio organismo não vai alterar aquele comportamento. Eu tenho que alterar o ambiente no qual ele está inserido. Então vamos lá. Está em casa ocioso, tem Nutella na geladeira, é a ocasião, certo? Em que isso acontece.
e a consequência é o prazer. Para poder alterar esse comportamento, eu preciso ou mexer na consequência ou mexer no estímulo discriminativo, gente. Basicamente isso. Eu tenho que mexer em um dos dois. Não adianta mexer na resposta. Ficar dizendo, para, pensa positivo, isso não serve para nada. Ou serve para muito pouco, né? Pelo menos. Mas aí por exemplo, eu não vou conseguir provavelmente tirar o prazer da Nutella. Isso daí, infelizmente, é uma missão impossível. Mas, por exemplo, nesse estímulo discriminativo aqui, estar em casa, ocioso, tem Nutella na geladeira. É a ocasião em que isso acontece. Então, o que eu posso alterar? Sair de casa eu não posso, né? No momento. Ocioso. Bom, posso tentar fazer alguma coisa a respeito disso, né? Eu posso, por exemplo, sugerir a essa pessoa que ela programe o dia dela de modo a ficar com o mínimo possível de ociosidade, né? Então, que ela preencha toda a rotina dela, de fato, para não ter justamente aquela ocasião. Terceira ocasião, né? Tem Nutella na geladeira. Isso daí também eu posso sugerir à pessoa que não tenha, né? Basicamente isso. Olha, não tenha. Inclusive é o que talvez a avó de muita gente diria, né? Meu filho não quer comer, não compre. Basicamente isso. Não pode ter, porque se tiver, aí realmente a resposta ela vai acontecer. Se você tiver ocioso em casa, se tiver aquela Nutellazinha na geladeira, infelizmente a resposta vai acabar sendo emitida. Por quê? Porque ela é muito reforçadora. O poder de reforço dela é muito alto. Então, nesse caso, eu posso intervir aqui na questão da ociosidade, posso não tornar a Nutella indisponível, né? Não comprar realmente. É isso que eu posso fazer. Eu mexo no ambiente, eu não mexo no organismo, certo? E aí vai para todas as intervenções, basicamente, em análise do comportamento. A gente vai realmente mexer no ambiente, que vai significar ou mexo no estímulo discriminativo ou mexo na consequência. Não vou focar aqui no meio, certo? Gente, então é isso por hoje, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Com certeza, né, a aula presencial, de certa forma, tem a vantagem, né, da gente ir tirando dúvidas, eu vou seguindo o ritmo de vocês e a gente vai dando mais exemplos, né, à medida do que vocês vão sugerindo. Eu vou, enfim, pedir que vocês, se tiverem alguma dúvida, se quiserem colocar aqui embaixo no vídeo, eu respondo, ou então no grupo, tanto faz para mim, certo? E se vocês não tiverem entendido e quiserem uma coisa mais clara, próxima aula, podem guardar, anotar que próxima aula, quando a gente se encontrar, eu respondo direitinho, tá ok? Então é isso. Uma boa semana para todos. Tchau, tchau.